Desde que o Português é Legal surgiu, e o Português é Legal surgiu em 2012, a gente recebe várias vezes essa pergunta: por que a gente fala muito, né, com som nasal e escreve muito? Hoje a gente vai responder. A primeira coisa importante pra gente saber, pensando nesse assunto, é que nem tudo a gente escreve como fala. A escrita é posterior à fala e muitas vezes uma palavra que a gente fala vai mudando de pronúncia ao longo do tempo e a escrita, que é mais estável, permanece igual. Então é completamente normal que exista divergência entre escrita e fala. Isso acontece também em outras palavras. Quem convive com criança em fase de alfabetização pode reparar isso com mais frequência. É comum que uma criança escreva menino em vez de menino, porque a gente não fala menino. Não sei se alguma região do Brasil fala esse O final com clareza em vez de um som mais próximo de U, mas é uma tendência do português brasileiro a gente falar o U no final. E às vezes o E ficar com um som mais próximo de I. Então esse tipo de divergência faz parte da língua, é completamente normal e não assusta, não é assim uma exceção que isso aconteça na palavra muito também. Mas provavelmente a nossa pronúncia divergente da escrita é resultado de um fenômeno que se chama assimilação. E antes de falar dele, eu vou dar outros exemplos para que vocês percebam esse fenômeno em outras palavras que são mais claras e acho que um pouquinho mais fáceis de entender. Por exemplo, eu coloquei aqui na tela uma sílaba, a sílaba K. E com essa sílaba eu vou formar duas palavras diferentes. Todo mundo fala K, certo? Então eu vou adicionar primeiro a sílaba bo e depois a sílaba ma. Então a gente tem K e depois bo e ma. Primeiro eu formei a palavra cabo e depois eu formei a palavra cama. Cama, não falei cama, falei cama. Vamos ver mais um exemplo. Ainda com a sílaba K, eu posso adicionar a sílaba ra e a sílaba na. No primeiro caso, a gente forma cara. No segundo caso, a gente forma cana. Cana, não cana. E um terceiro exemplo para a gente concluir, posso adicionar a ela a sílaba tá e a sílaba ma, por exemplo. Então, primeiro a gente formou a palavra lata e depois a gente formou a palavra lama. Não falei lama, falei lama. O que aconteceu aqui no A da primeira sílaba dessas palavras? Esse A recebeu uma influência da nasalidade do M e também ficou nasalizado. Então, em vez de falar A, a gente falou uma coisa próxima de an. Cama, lama. Então, esse fenômeno é chamado de assimilação. O que é a assimilação? Um segmento sonoro influenciou outro, ou um segmento sonoro assimilou uma característica de outro. No caso dessas palavras, o que foi assimilado foi a nasalidade. Existem vários tipos de assimilação, tem assimilação que é total, tem assimilação que é parcial. A assimilação pode ser regressiva ou progressiva, o que vai depender da direção. Então, por exemplo, esse som aqui mudou, porque ele foi influenciado por um som que apareceu antes dele ou depois dele. Então tem vários tipos de assimilação que interferem nas classificações. E vocês podem começar a reparar em várias palavras se o modo de articulação de algum som interfere o outro. O modo de articulação é mesmo o modo de fazer com a boca para produzir aquele som, com a língua, onde é que você leva a língua, se você encosta no dente, se você encosta os lábios um no outro. Então, por exemplo, eu não pronuncio o S chiado. Eu venho de uma região onde a gente fala máscara e não máscara. Mas em algumas palavras eu produzo esse chiado dependendo de influência de outros sons. Por exemplo, na palavra assistir. Eu não falo assistir, e sim assistir. Por que eu falo assim? Porque eu falo T com esse mesmo chiado. Eu não falo tir, eu falo tir, tir. Então tem um chiado aí que passa pro S. E aí eu acabo falando assistir. Porque é mais fácil de pronunciar quando o ponto de articulação está mais próximo dos outros sons, né, que também são próximos. Um outro exemplo, a palavra torresmo. Se eu fosse falar só torres, como é que eu falaria esse S final? Torres, tá? O som S. Mas quando eu falo torresmo, eu não estou fazendo o mesmo som, não faço mais S e sim Z, tá? Tudo isso é resultado de assimilação. Nos exemplos que eu dei para vocês de cama, cana e lama, a gente vê uma vogal que foi influenciada por um som que vem depois, né? Normalmente essa é uma sequência mais comum, que a nasalidade vindo depois influencia uma vogal anterior. Mas o contrário também pode acontecer, e a hipótese é de que esse seja o caso da palavra muito.
Ou seja, a presença da nasalidade no início da palavra acabou influenciando ali os sons seguintes e em vez de falar mui, a gente fala muim. E aí eu encontrei algumas informações muito interessantes no livro do Sérgio Rodrigues, que chama Viva a Língua Brasileira. Se vocês não conhecem, recomendo fortemente. Ele explica lá que por muito tempo, muito, não tinha essa pronúncia nasalizada que a gente faz hoje. Como é que se sabe disso? Por causa de um poema do Camões, em que a palavra muito rima com fruito, que rima com enxuito, que rimam com intuito. Então, nem sempre muito foi pronunciado como a gente fala hoje. E ele também menciona outra coisa muito interessante, que é que, antigamente, mãe rimava com pai. Eu achei um documento que fala um pouquinho dessa evolução de mãe e pai. Vou pegar aqui a minha colinha e colocar na tela para vocês, tá? A gente tinha patrem, padre, paire, paie, com ie no final, até chegar em pai. Em outro documento eu tinha visto pai escrito P-A-E, mas não sei dizer onde ele se encaixaria aqui. E tem o exemplo de mãe, madre, maire, mai, M-A-I-E, mai e mãe. Então houve um momento em que as vogais eram iguais, né, P-A-I e M-A-I, mas pai ficou parado nessa forma e mãe evoluiu com traço de nasalidade, chegando também na vogal. E aí você pode me perguntar, tá, mas mãe ganhou um tio, né? Ficou com uma escrita diferente, por que que muito não ficou? Não sei, não se sabe, né? O que a gente sabe é que a escrita, como eu falei no comecinho, tende a ser mais estável que a oralidade. Também não sei dizer se em algum lugar do mundo, algum interior de Portugal, de repente, tem pessoas que falem muito, né, que não tenha passado por essa evolução de nasalização. Enfim, escrita tende a ser sempre um pouquinho desatualizada em relação à fala. A fala vai mudando e a escrita depende de objetos formais, né, que vão regularizar e oficializar aquela mudança. Então é muito comum que a escrita vá deixando de corresponder à maneira como se fala. Bom, provavelmente então a resposta para o muito é a assimilação, que como eu falei, é quando a gente tem um segmento sonoro influenciando a articulação de outro, né, da mesma palavra, às vezes de frase também, quando você está analisando o discurso mais completo. Espero que vocês tenham gostado de saber disso, para quem não sabia. Sempre me esqueço de falar, mas vou falar hoje. A gente tem um curso de gramática online, 100% online. É o curso de atualização gramatical. As matrículas são feitas no site portuguespravida.com.br. Você não precisa esperar formar turma. Se você quiser começar hoje, você pode acessar lá e fazer a sua matrícula, que você já vai começar a ter acesso aos conteúdos. E acompanhe o Português é Legal também no Instagram, a gente posta lá todo dia, no Facebook, no Twitter de vez em quando, mas estamos em todas essas redes. Muito obrigada para quem assistiu até aqui, até a próxima!